E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Igor. Estou aqui gravando mais um RIP, respondendo perguntas ignorantes da internet brasileira. E dessa vez sobre literatura, esse programinha safado. Programinha safado. Tem toda semana, que é um programinha safado que eu não preciso de preparação. O que é que eu faço? Tô no meu Instagram, tô vendo comentário, vejo comentário imbecil, comentário burro, que nem os comentários desses crente fajuto que canta Sabor de Mel, sobre a música Auê, falando que é macumba, que é satanismo, que é os caramba quatro, e não vê macumba, não vê satanismo onde tem de verdade, vai caçar sarna para se coçar, são hipócritas, já me irritei logo no início do vídeo. Aí eu pego, jogo no chat GPT, eu peço para ele fazer algumas perguntas lógicas, porque eu não tenho público para fazer pergunta aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Aí, aí o chat GPT me auxilia nisso daqui. E o ChatGPT aqui hoje separou algumas perguntas sobre literatura. Eu não vou fazer de economia, nem de teologia, nem de filosofia, porque senão me irrita. Aí eu fiz de literatura, que é algo leve, algo que eu gosto, algo que todo mundo gosta, para a gente se acalmar. E também porque quarta-feira e quinta-feira vai ter economista de bairro misturado com história econômica. Ou seja, é conteúdo pesado, que eu tive que pesquisar a fundo para trazer conteúdo sobre economia para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, sou curioso literário, gosto de ler, leio bastante. Tem uma live aí que eu fiz no canal que eu mostrei todos os livros que eu li em 2025, falo sobre livro direto. Então, se você curte, se inscreve no canal, dá uma olhadinha aí também. E vamos embora, arruma a monetizar esse canal daí, que é uma missão minha. Mas vocês podem me ajudar, tá certo? Pra quem não sabe, eu também tenho um livro, tenho um ensaio. Não gosto nem de chamar de livro, é um ensaio, que é Relatos de um Estudante de Economia. É bem curtinho, custa menos de R$ 30, é uns 20 e poucos reais. Se você quiser ajudar até o canal financeiramente, tá aberto aí, tá? Vou deixar aí na descrição o livro para você pegar. E é isso. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta: livro clássico é chato ou você que lê mal? Por muito tempo, por incrível que pareça, apesar de eu ler bastante, eu achei que era os livros que eram chatos. Só para vocês terem uma noção. Eu sempre li desde moleque por causa de coisas da escola, porque eu gostava de me desafiar a Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Tem um livro de Fernando Pessoa que eu não vou me lembrar o nome agora, mas meu irmão, é a pura chatice. É a pura chatice que eu tenho de lembranças da minha infância. Por muito tempo eu achei que fosse chato. Ah, Crime e Castigo e tudo mais, só que agora eu comecei a ler um pouco mais de literatura clássica. E minha opinião está mudando. Geralmente, não é que os livros sejam chatos, é o ser humano, a gente que não sabe ler. Por exemplo, eu devolvo uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você leu um livro fora de um grande polo? Como assim um grande polo? Sem ser um livro do seu país ou um livro norte-americano? Quando foi a última vez que você pegou uma literatura russa para ler? Quando foi a última vez que você pegou um livro mexicano para ler? Tava lendo um livro mexicano esses dias, de uma autora mexicana esses dias. E por que isso é importante? Para você se adaptar a uma outra forma de escrita, uma outra forma de pensar, dá para se dizer, e assim por diante. E isso é bastante importante para a gente entender quando pegar outros livros que a literatura clássica não é chata. Simplesmente a gente que não sabe ler direito. Então o problema está muitas vezes na gente. Próxima pergunta. Você lê para aprender ou para se sentir menos burro? Os dois. E quem nega tá mentindo, é caba safado, sem vergonha. Você lê, obviamente, para alguns livros para você aprender alguma coisa de relevante. Obviamente, tipo, tem livros que eu leio que eu quero aprender alguma coisa. Por exemplo, essa minha lida que eu tô fazendo, que eu fiz agora de Revolução dos Bichos, 1924, alguns outros livros que eu tô lendo agora, principalmente sobre sociedade. Um livro de sociedade que eu comprei agora pô, eu esqueci o nome do livro agora, é um livro até recente de uma pesquisa que foi feita em 2024, vai chegar até no domingo, dia 8 para mim. E basicamente são livros que eu tenho interesse de aprender, porém é pra eu me sentir como me sentir menos burro também.
Porque eu lendo, obviamente, vou estar na frente de algumas pessoas que não têm um modelo de literatura, não tem uma literatura formada, e eu vou me sentir menos burro com isso, porque eu vou estar na frente daquelas pessoas. E provavelmente meu ego, seu ego, vai ser usado nisso daí também. É algo já na nossa natureza. Tô falando aqui pertinho porque é algo na nossa natureza. Show, show, entendeu, rapaz? É algo na nossa natureza que a gente faz. Próxima pergunta. Qual livro te deixou desconfortável? O que acertou em você? Cara, um livro que me deixou desconfortável bem recentemente foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Eu estou lendo 1994 agora para um trabalho acadêmico. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um vídeo sobre isso, para os trabalhos acadêmicos que eu vou fazer, um artigo que eu estou desenvolvendo. E eu li Revolução dos Bichos, reli esses últimos dias, e o livro me deixou muito desconfortável, bicho. Desde a forma dos porcos, principalmente a forma, o que mais me deixa assustado é papudo no livro. Papudo é a mídia, entre aspas, do governo do Napoleão no livro. Onde, quando Napoleão toma uma decisão, papudo gesticula e explica para as pessoas, ó, gente, não é bem assim, ele está fazendo isso porque isso e isso. Vocês não querem que os humanos voltem a nos governar, vocês não querem que o Jones volte a nos governar. Basicamente, isso me deixou assustado e me mostrou uma coisa no final do livro. Os porcos têm uma regra nos princípios do animalismo, que é nenhum animal vai andar sobre as duas patas. E no final dos livros, os porcos estão andando em duas patas. Os animais veem os porcos andando em duas patas. E acham isso normal, entre muitas aspas. Estão cegos pelo sistema do animalismo que foram criados. E no final do livro também há uma discussão entre os porcos e os humanos que foram visitar a Fazenda dos Bichos, ou a Fazenda Solar, que o Napoleão volta a usar esse nome no final do livro. E tô dando spoiler do livro à toa aqui, mas dane-se, é séculos de publicação, décadas de publicação. Então dane-se você que não leu ainda. Aí eles estão discutindo, brigando, e os animais, se eu não me engano, é uma cavala, eu não lembro o nome dela, um burro e um outro cavalo também, um cachorro, que estão vendo aquilo e ficando abismados porque no final do livro ainda fala, não tem diferença mais entre os porcos e os seres humanos, são todos iguais. E isso me deixou assustado em um nível absurdo. Obviamente tem outros livros que me deixaram mais assustados, mas eu não vou lembrar agora de cabeça, mas um livro recente, com toda certeza, é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Eu recomendo até você ler. É muito bom. Se você nunca leu, você está fazendo o que da sua vida? É muito bom. É literalmente uma crítica contra o sistema do comunismo. O 1984 é uma crítica a todo o sistema totalitarista, mas eu vejo Revolução dos Bichos uma crítica direta ao sistema prático do comunismo. George Orwell era um comunista que criticava o comunismo. Eu acho que o George Orwell é o único comunista que todo capitalista, que todo liberalista econômico gosta e concorda com quase todas as palavras. Recomendo você lá, show? Próxima pergunta. Dá para separar autor da obra? Às vezes sim, às vezes não. Tem autor que eu me abstenho de ler porque eu sei as safadezas que ele fez. Ah, próxima pergunta. Eu não vou entrar em polêmica, não. Próxima pergunta. Livro superestimado que você já leu? Um livro superestimado que eu já li. Cara, velho. Eu não vou botar Sapiens aqui porque eu não li Sapiens todo. Eu li em PDF algumas páginas, não li Sapiens todo. Posso botar, sei lá, o essencialismo, talvez. Tem muita coisa boa dentro do essencialismo, mas não é isso tudo que o pessoal prega aí na internet. Tem as 16 leis do triunfo, as 16 leis do sucesso, do Napoleão Hill também. Tem Mais Esperto que o Diabo. Eu hoje acho um livro completamente superestimado. E basicamente isso. Não muda caráter? Não.
definitivamente não. Não vai te deixar mais com uma cognição melhor, uma capacidade melhor de interpretação e tal, mas você não causaria polêmica por causa da música Aue do Marcos Ternes e do Candeeiro. Se você lesse. Brincadeira, provavelmente tem gente na minha igreja, eu sou presbiteriano, tem gente que detestou, achou uma música uma abominação, eu tô fazendo polêmica. Você não é burro por não gostar da música, mas interpreta as coisas direito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, o pessoal vê diabo em tudo, bicho. Eu tô já de saco cheio. Próxima pergunta. Literatura consola ou machuca? A literatura, no geral, muitos livros, tem um trabalho de te machucar primeiro para depois te consolar. Ela precisa te machucar. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar nisso é o Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Para quem não conhece a história do Dostoiévski, posso dizer que ele tem um livro mais pro início da sua carreira, que são Noites Brancas, que é um livro mais de romance e tudo mais. Já já eu entro nesse livro, principalmente Noites Brancas. Ele foi condenado à morte por a ser fuzilado lá na Rússia, antigamente. Ele foi condenado a isso e não foi. E após isso, ele teve uma visão mais escura, mais obscura do mundo, e isso foi se vendo ao decorrer das suas obras, como Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, que mostram essa aventura do crime que os irmãos querem cometer e tal. E eu diria que o principal modelo de Dostoiévski que a gente pode se basear nessa pergunta é Noites Brancas. Noites Brancas é um cara que não tem uma perspectiva de futuro, está perdido na vida, se apaixona por uma mulher que é apaixonada por outro. E quando esse outro não a responde, seja lá por qualquer situação que tenha acontecido, ela decide ficar com o protagonista do livro, que nós não sabemos o nome durante todo o livro. E do nada, o amor da vida dela aparece e ela abandona aquele cara. Isso machuca na alma. Principalmente para talvez adolescentes mais jovens que nem eu, que, sei lá, pode ter acontecido isso na vida daquela pessoa. Ou talvez você já tenha feito isso com alguma outra pessoa, mesmo sem perceber. E isso machuca. No fundo da alma, traz umas lições absurdas que você deve ser sua, obviamente, descartando não, mas a gente sabendo que Deus é o primeiro lugar em tudo, mas que a gente deveria, enquanto estamos na nossa solteirice, ser a nossa prioridade. Devemos nos cuidar, buscar ganhar dinheiro, estudar, ler bastante, e isso machuca o fundo da nossa alma. A Morte de Ivan Nietzsche, que eu li agora, que é outro livro, pronto, outro livro que me assustou a beça. A Morte de Ivan Nietzsche, de Lev Tolstói, causa esse pavor. O que estamos construindo da nossa vida? Realmente vale a pena uma simples vida materialista? Se eu morresse hoje, se você batesse as botas hoje, como que as pessoas próximas a você reagiriam? Os livros têm isso para machucar. A primeira função de um livro é machucar, dar um choque para chamar a atenção. Entendeu? Primeiro ele machuca e depois conforta. Se você só lê coisas bonitinhas, coisas mais rosas, você está perdendo uma grande parte da literatura, só para avisar. Próxima pergunta. Romance é fuga? Do romance. Eu não sou muito de ler romance, não. Apesar que tem um romance que eu queria ler muito por causa de uma antiga paixão que eu tive, que é o Verão que Mudou Minha Vida. Eu assisti a série. A série é top. Eu queria ler o livro. Mas de romance que eu posso dizer que eu não vi. As Noites Brancas de Dostoiévski, que eu simplesmente recomendo, que é um absurdo. Teve outro romance de uma autora mexicana que eu li agora, que é Frozen. Não Frozen da Disney, mas é Frozen, pô, não vou lembrar o nome agora. Mas eu achei um livro bem, bem bom, um romance bem bom também. No final, eu achei meio paia, porque eu percebi que o pessoal nesses livros mais de romance barra aventura faz um final megalomaníaco com um monstro uau, pra vender royalties para um futuro filme, e isso virar filme e ter uma cena de ação no final. 50% para mais dos livros de romance, barra ação e aventura fazem isso. Ai, próxima pergunta. Livro precisa ser prazeroso? Não, ele precisa valer a pena.
Ele precisa trazer ideias, precisa te confrontar. Tem livros que vão ser prazerosos até nisso, mas no geral ele precisa te machucar. Próxima pergunta. Você lê o que te desafia ou que te conforta? Eu tento ler os dois. Tem leituras mais pesadas que eu faço. Por exemplo, ano passado eu li um livro bastante pesado sobre o sistema de estagflação, de um autor brasileiro, que tinha cálculos, era um livro bem robusto. E eu queria ler A Divina Comédia. Só que se eu fosse de um para o outro, talvez meu cérebro crachasse, bugasse. Aí eu li O Alquimista, de Paulo Coelho. Nesse meio, um outro autor brasileiro, só pra você saber, eu gosto bastante de literatura brasileira. Outro autor brasileiro que é um livro bem leve. Inclusive, recomendo que você leia O Alquimista. É muito bom, é um livro perfeito, dá para se dizer, muito top mesmo. Mistura catolicismo, mistura crenças árabes, até um pouquinho de judaísmo tem lá. É muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo demais o livro. Bem leve, justamente para o meu cérebro não crachar e eu aguentar a trilogia Dante Alighieri da Divina Comédia. O Inferno, que para mim é o melhor livro que tem. Purgatório, eu acho que cai bastante. O pessoal diz que é melhor que o Inferno, mas eu prefiro muito mais o Inferno. Que estranho falar isso. E o Paraíso, que é outro nível simplesmente fantástico. O Inferno e o Paraíso, você percebe, os dois que existem, que é o Inferno e o Paraíso, são tops, e o Purgatório é mal menos, é ruim. Não existe. Purgatório não existe. Católicos, não existe. Show? Metendo teologia do nada aqui. Ai, ai. Bora lá. No livro pode piorar alguém? Não, no livro não piora ninguém, não. Quieto. Próxima pergunta. Ler muito te faz melhor que os outros? Não. Ler muito, sabe o que te faz? Tu faz ser uma pessoa chata pra cacete. Porque tu vai perceber um monte de coisa no mundo que você vai começar a se tornar chato. Chato. Próxima pergunta. Existe leitura perda de tempo? Existe, se sua leitura for mal dirigida. Se você lê um livro porque é um livro modinha que todo mundo tá lendo, que não sei o quê, e você não tirar proveito nenhum do livro. Por exemplo, tem muito protestante, eu sou protestante, que quer ler o Ética Protestante e o Espírito Capitalista de Max Weber para fazer uma crítica de não sei o quê, de não sei o quê, e no fim, essas pessoas começam a ler o livro, acham chato, continuam só por não sei o quê, e não tiram nada do livro. Não tiram uma crítica centrada do livro, não entendem nada que Marx Weber tentou escrever, e nem percebem que o que Marx Weber escreveu é uma falácia lógica completa aos escritos da Reforma Protestante. Basicamente é isso. Não tem perda de tempo. Tem leitura que você dirige mal, seu sem vergonha. Livro que todo jovem deveria ler. Um livro que todo jovem deveria ler. Bom, minha resposta, primeiramente, antes de eu dar uma indicação de um livro que eu já li, de dois livros, na real, pensei que vou dar uma indicação de dois livros. É, um livro que um jovem deveria ler é um livro que ele não quer. Ele se aventurar em livros que ele acha ruim. Simplesmente fazer uma preparação, ler livros que ele gosta, mais leves, tá ligado? E se aventurar em livros que o confrontam ou que o ensinem algo para a vida dele, não só naquela literatura rasa. Se aprofundar mais na literatura. Tem dois livros em específicos que eu acho, vou até pegar aqui na minha biblioteca. Todo jovem deve ler. Todo jovem deve ler esses dois livros. Esse daqui já achei. E qual é o outro, meu Deus? Cadê? Gente, meu Deus, cadê? Cadê? Achei, rapaz. Achei. Dois livros que todo jovem deveria ler. O primeiro, A Psicologia Financeira de Morgan House. Isso daqui vai te ensinar psicologia. Esquece pai rico, pai pobre. Eu já li. É bom, tranquilo, mas é raso. Esse daqui, apesar de ser raso, é um raso bom. É um raso que te ensina algo útil. Que vai te ensinar a psicologia financeira de verdade do escritor Morgan House, simplesmente incrível. Eu vou deixar esse livro aqui na descrição, com o meu link de afiliado. Você comprando me ajuda financeiramente. Show?
Esse daqui é o primeiro. E o outro, você pode não ser cristão, pode não ser nada, mas nem as Confissões de Santo Agostinho. E Agostinho de Hipona, para as pessoas que não gostam que chamem ele de santo. Leia as Confissões de Santo Agostinho, porque isso daqui vai te dar uma visão filosófica muito grande. É uma literatura bem difícil. Eu demorei meses para terminar de ler, mas compensa cada página. Eu já falei, tem até um- uma parte do livro que eu tenho marcado aqui, que é o meu favorito, que é o poema dele, Tarde Te Amei. Tarde te amei, ó antiga beleza, sempre tão nova. Tarde demais te amei. Tu estavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar por ti. Deforme era eu, e mergulhei nas tuas belas criações. Estavas comigo, mas eu não estavas em ti. Mantinha-me longe de ti, aquilo que sem ti nem mesmo existiria. Chamaste-me, gritaste por mim, e rompeste a minha surdez. Reluziste, brilhaste sobremaneira, e a tua luz dispersou minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e fui atraído, suspirando por ti. Eu te saboreei. Agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e inflamei-me pela tua paz. Simplesmente isso aqui é incrível. Não só para sua visão do que é o cristianismo de verdade, do que é sofrer por Cristo, para você entender toda a filosofia cristã, você sendo ateu, sendo agnóstico, sendo um bandista, sendo tudo. Leia Santo Agostinho. Leia esse livro. Mais uma vez, vou deixar aqui na descrição esse livro, o meu link de afiliado. Comprando, você me ajuda financeiramente. Show? Deixa aquela porta aberta e depois eu guardo. Última pergunta. Quem não lê perde o quê? Perde profundidade, perde conhecimento. Quem lê bastante, quem lê direito está à frente de muita gente no mercado de trabalho, na faculdade, no modelo acadêmico. Show? E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos e tamo juntasso, viu, galera? Clique no vídeo aí do lado. Fui!